Boa tarde, boa tarde. Olha aqui eu mais uma vez, hoje em dose dupla, para falar de um assunto que é muito importante para os papais e mamães de plantão aí também, para a construção de hábitos alimentares adequados, saudáveis, inteligentes. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre nutrição além do prato, né? O poder da educação nutricional para transformar e educar famílias. E para esse bate-papo eu convidei a Gabi em educação nutricional, em trabalho com criança, com famílias. E eu vou chamá-la, que ela já está por aqui, para que a gente comece a bater papo sobre isso. Gabi, já estou te aceitando aqui. Vamos lá, cadê a Gabi? Deu. Hum, hum. Enquanto isso, vai me mandando aí perguntinhas, quem tiver. Hum. Sabe, eu vou te chamar porque ele não tá deixando eu te colocar aqui na sala. Vamos ver, eu acho que agora foi. Foi. Boa Oi, tarde, tudo bem? tudo bem, Pati? Deixa eu Tudo ajeitar aqui. ótimo. Muito Assim. bom falar com você. Criciúma, um vento? Tá, aqui também tá uma Tá previsão de uma também? ventania hoje É, bem, que bem loucura, né? importante. Aham. Aí eu digo, fui olhar minha internet, eu acho que deu uma travadinha, acho que eu mudei de internet, por isso que demorou um pouquinho. Mas agora Muito estamos bem, aqui. dona Gabi. Então, primeiro quero te agradecer, né, ter aceito o convite para a gente bater um pouquinho de papo. Antes de a gente entrar nesse assunto, que é muito interessante, muito importante, porque a gente sabe que construir um bom hábito alimentar é uma decisão das famílias, né? Não é algo que simplesmente acontece. E tu tens uma vasta experiência nisso. Então, antes de a gente entrar aprofundadamente no assunto, eu queria que tu falasse um pouquinho da quem é a Gabi Búrigo, nutricionista, como que tu construiu tua carreira nessa linha de ajudar as famílias a transformarem a alimentação. E aí a gente entra aqui na nosso bate-papo mais estruturado. Temática. Paty, eu que agradeço, né, o convite, fiquei bem contente, realmente lisonjeada de estar aqui contigo nessa série de lives tão importantes, né, que está se fazendo e que é importante realmente para todo esse público, né, que te segue, que segue a gente, né. Então, para falar um pouquinho, né, sou a Gabi Burgo, sou formada aqui pela Unesc, né, então a nutrição entrou na minha vida já lá quando eu saí do terceirão. Não tinha aqui na minha cidade, sou de Criciúma, como eu falei ali no início da live, não tinha nutrição ainda. E eu fui fazer fora, fui fazer em Balneário Camboriú, que era onde tinha. Não passei para a Universidade Federal, então fui fazer em Camboriú. Não consegui, Paty, morar fora. Não consegui morar fora. Meus pais voltaram para me buscar porque eu chorava, realmente, olha só, tá? Que é a vida, né? 20 anos depois, então, depois de ter passado por uma outra graduação, fiz engenharia de materiais, eu fui para a área da nutrição novamente. Trabalhei em clínicas, então comecei a me sentir novamente na área da saúde. Então, sou engenheira, mas fui engenheira por um tempo, sou realmente nutricionista, né? E desde que eu voltei, Paty, para a graduação, eu já na terceira fase, quando o professor pergunta, né? Ah, o que vocês querem ser? Metade da sala é nutrição esportiva, né? E eu já na hora falei, eu quero trabalhar com criança. A gente não tinha nutrição materno-infantil tão em alta, né? Então, no início eu fiquei no materno-infantil realmente. Fui colocando materno de lado já em seguida, porque eu parei já de atender as gestantes, os tentantes, já acho que no primeiro ano, assim, Paty, né? Porque eu entendi que para atender criança a gente precisa estudar muito. Não dá para atender todos os grupos, né? Me desculpe, mas assim, para fazer um trabalho bem feito, realmente ter bons resultados, a gente precisa sim estar
ali dentro, né? Envolvida. E uma gestante tem muitas. Para atender gestante, a gente também tem que estudar muito, é diferente, né? Então eu resolvi ficar só com a minha criançada realmente, né? Atendo introdução alimentar. Não é assim o meu. Não vou dizer que é o meu forte, eu tô mais na educação nutricional, que para isso a gente precisa estar com os maiores, né? Então. Não tem também aquela história de, comecei só numa salinha. Não, eu já comecei numa clínica maravilhosa, que é da minha amiga Sara, né? Então a Sara já quis montar algo muito diferente aqui na cidade. É diferente de onde todo consultório médico tem a Nutri, a gente colocou aqui os médicos no nosso meio, no nosso mundo, né? Então é uma clínica de nutrição, também tem médicos atuando, né? Então é uma clínica que eu chego e a Sara gosta muito de cozinhar, já fez uma cozinha maravilhosa, com 6 bancadas. Quem não conhece aí, né? Espaço Naturai, procura aí depois para dar uma olhadinha no nosso Insta também. Então, a clínica maravilhosa daquele jeito, eu só olhei para aquilo assim, gente, eu vou ter que trazer as crianças aqui para dentro, não tem jeito, né? Então, assim que eu me formei, antes, assim, durante, eu pedi até a colação adiantada, porque eu queria fazer uma oficina culinária. Na minha cabeça, eu tinha que ter já o CRN para poder fazer uma oficina culinária, né? E a minha primeira oficina, Paty, eu já não chamei de oficina, eu chamei de projeto. Porque eu digo, isso aqui vai dar bom. Não vai ser só uma vez, não vai ser só de vez em quando. E em seguida, isso foi dezembro, em março eu já comecei com a escolinha da Nutri, né? Que eu sou aí a idealizadora, a criadora da escolinha da Nutri, né? Então, muitas meninas hoje trabalham com escolinhas de nutrição, que eu acho fantástico, acho o máximo que isso se espalhe realmente. Por quê? Não tem nutrição nas escolas. A Nutri escolar, ela já tem muita demanda para fazer, então ela consegue conversar com uma turminha, na outra semana com outra, e quando viu passou o ano, ela foi muito pouco, né, em cada salinha, né? Então eu acho sim que a gente precisa de educação nutricional fora da escola. Foi onde eu criei a escolinha da Nutri, que é o meu amor, meu xodozinho aí que eu levo ela, né, adiante. Faço escolinha para os adolescentes, faço escolinha para os pequenininhos, né? Então é algo bem, é um trabalho bem diferente e que realmente a gente tem bons resultados tanto para as crianças que comem demais, tanto para as crianças que comem de menos, né, Paty? Que é o meu público forte aí também da seletividade alimentar. E isso que tu tá trazendo é muito interessante pensar, né, Gabi? Como essa área da nutrição materna e infantil cresceu na última década, Nossa, né? A gente demais. virou uma especialidade, coisa que não era. Uhum. E também como a gente consegue auxiliar, e eu acho que a palavra mesmo é facilitar o entendimento dos pais nessa trajetória de construção do hábito alimentar. Aham. Quando eu tenho falado disso, eu sempre procuro ilustrar que antigamente, que é uma das coisas que as pessoas trazem, mas antigamente ninguém ensinou a minha mãe a ensinar a gente a comer. Só que as famílias eram maiores e a gente aprende a comer por imitação. Então, aquele Exatamente. rolo de primo, irmão, amigo, Tudo às comendo vezes junto? às vezes o pai, a mãe, o avó tinham o trabalho de ensinar o mais velho. E o Só. irmão mais novo imitava o mais velho, e Ia daí o primo passando. imava. E aí E a assim, né, educação Paty, acontecia o naturalmente, que né? era aquela alimentação? Que não é a mesma alimentação que a gente tem hoje, né, Paty? Era outro tipo de alimentação, né? Então, nem se compara o que, mas eu comi e não morri. Não, não comia, não era o mesmo tipo de comida que tinha, né? É tudo muito diferente, né? Então, as famílias tinham a horta, então realmente pegavam aquela alface, colocavam na mesa o tomate, e um olhava. Não vou dizer que não existia a dificuldade alimentar, porque ela existe, ela é real e sempre existiu, claro, né? Mas os seletivos, que é o mais o não quero, com certeza se tivesse vendo, né, alguém dando exemplo nessas famílias grandes, com certeza ia, era muito menos seletivos do que a gente tem hoje, né? Por conta dessa história de família reunida, que era o máximo, né? Que era aquela primarada, aquela gentarada, que a gente se encontra muito menos hoje, né? As famílias são muito menores hoje, né? E hoje, justamente, às vezes, essa criança, ela cai num ambiente, nasce numa família onde os pais já têm restrições com alguns Sim, alimentos, sim. e Uhum. ela só tem aquele padrão, então ela só vai ser exposta a outro estímulo quando ela for para a escola. Exatamente, se ela vê os iguais, os pares, né? E assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande até os 12 anos, né, Paty? Que a gente é o exemplo para os nossos filhos até os 12. Vamos colocar que às vezes dá para chegar até uns 14, entendeu? O que depois eles querem saber dos colegas.
né? Então eles vão atrás daquele lanche porcaria no meio da tarde, na praça, né? Dos coffee da vida que não tem nada de coffee, que eles nem podem coffee, mas é aquele excesso de açúcar à tarde, né? À tarde eu digo porque aqui geralmente as crianças estudam de manhã, né? E à tarde tem as atividades, acho que em Floripa também, né? Mas em outros lugares do Brasil não é tanto. Então, realmente, a gente precisa identificar o que que tinha de tão diferente lá, né? Para hoje a gente estar nesse, vamos chamar de um pouco de caos, às vezes, aí nessa alimentação infantil, né? Que tanta diferença tinha. E tinha, realmente, né? Tinha diferença de um todo, né? Do tamanho das famílias, do estar todo mundo junto, de a mãe não Do ter essa. acesso, da O facilidade de comprar. Exatamente. E daí caiu numa geração de pais que hoje são avós, que quando pais não conseguiam comprar o danoninho, o achocolatado, não conseguiam. Comprava aquela história do rancho, uma vez por mês, Por acabou, mês. acabou. Tu tinha o pacote de bolacha recheado, danoninho, iogurte, se tu tomasse naquela semana, deu. E hoje é muito fácil, né? É muito barato e Uhum. muito fácil o acesso, né? E a qualidade é totalmente diferente daquele que eu consumi quando eu era criança, né? E mesmo assim não tinha, assim, essa livre demanda que a gente tem hoje. E aí, Gabi, eu quero te perguntar algumas coisas que vieram para mim, tá? Então, quando tu estruturou a escolinha da Nutri aí na tua clínica, primeiro isso é uma pergunta de nutricionista, tá? Tá. Como é que tu construiu essa demanda? Como que tu achou esse público que tem interesse por fazer esse processo fora da escola, né? Então, eu imagino que o que ela queira te dizer é como que tu despertou interesse nas famílias da importância de ter uma organização formalizada, né, com conteúdo da Sim, educação nutricional. sim. Quando assim que eu lancei a escolinha, eu não pensava muito assim como hoje é a estrutura dela, que eu tenho semestral, tenho anual, tenho mensal, né, Paty? Então tem crianças que realmente estão comigo desde lá da primeira turma. Tem uma coisa mais linda que ela fala para mim, Gabi, eu vou fazer escolinha até o terceirão. Então, eu que me vire para ir, né, evoluindo com as questões de idade também, né? Então, o que que eu acho? Que no início foi muita novidade, sempre que é novidade, desperta o interesse, tá? Então, nessa primeira oficina que eu fiz, né? Depois eu fiquei com esses contatos, muitas da oficina eram amiguinhas das minhas filhas ou das crianças. Então, o que que eu fiz? Eu fiz o projeto e eu mandei para uma amiga. Fulana, manda no grupo, tem dois filhos, manda esse projeto no grupo do fulaninho e da ciclana. Pra cada amiga, sabe assim, Paty, foi muito no boca a boca, muito no meu Instagram, tá? Eu sei que nem toda Nutri gosta de ficar falando, né? Assim, aparecida, postadeira, faladeira, como eu sei que eu sou. Mas pelo menos mostrar os bastidores, do que tu estás fazendo, do que tu estás organizando, para essa família entender. Meu Deus, olha só. Hoje, por exemplo, a aula de hoje foi fantástica, foi fantástica. Eu não consigo mostrar tudo que eu faço realmente ali. Eu queria deixar uma câmera filmando a cara de assustado deles, porque a gente trabalhou a quantidade de açúcar. Todo ano tem a aula de quantidade de açúcar, né? Mas a gente deu uma estruturada nesse ano na escolinha, né? Então, mostrar o que eu vou fazer, o que que eu fazia lá de início para essas nutris que estão querendo querendo montar suas escolinhas, né? O que que eu fazia? Eu postava os bastidores, eu postava eu montando essa aula, entendeu? Eu postava eu no mercado, comprando as coisinhas, o que que vai ter para essas crianças, a receita que eu vou fazer, eu ia dando despertando interesse nessa mãe, para essa mãe entender, meu Deus, é isso que meu filho precisa? Meu Deus, eu não consigo sentar e fazer uma receita com ele realmente. Então tem alguém que vai fazer ele colocar a mão na massa, sabe? Então foi surgindo aquela mãe que, Gabi, será que a escolinha é legal? Ela não coloca a mão em nenhuma fruta, Gabi. Gabi, será que a escolinha é legal para minha filha? Então, eu não trabalhava terapia alimentar ainda, sabe, Paty? Então, eu chamava tudo de escolinha da Nutri. Eu chamava de escolinha da Nutri individual. Depois a gente vai entendendo, né, sobre a terapia alimentar, que também é algo aí novo, mas que já está sendo muito realizado, né, por muitas nutris. Então, essa mãe que não, então traz aqui para mim que eu vou fazer a escolinha só com a tua filha, só com o teu filho. Eu fiz muita escolinha individual, faço ainda até hoje ou em dupla, né, também, tá? E em grande grupo. Daí, eu fiz um projeto do que é a escolinha, que a escolinha é um projeto de educação alimentar e nutricional, né? Para quem que é a escolinha? Onde que acontece a escolinha, então foto da cozinha também, né? Como que surgiu? Então, realmente surgiu de quando eu comecei a atender e vi como essas famílias, essas crianças não entendiam o que que é uma proteína.
o que que é um carboidrato? Mas por que eu não posso comer macarrão, arroz, batata frita, que é tão gostoso, né? Então a gente tem que ensinar por que que o brócolis também é gostoso, né? E isso a gente botando, fazendo receitinha, fazendo a mão na massa. Então, como que eu penso assim que foi aquele início, se for para eu dar uma dica para elas, né, para quem tá começando? Realmente pedindo. Então, ah, mas eu não tenho filho ainda, eu não tenho grupo de mães da escola, eu não tenho nada, né? Chama de uma amiga, certo? Vai no colégio, monta o material, monta um folderzinho, te apresenta, monta o teu projetinho, leva na escola, oferece para fazer uma ação na escola, oferece para fazer uma oficina culinária na escola. Eu tenho muito contato aqui nas escolas também. Vou, faço, não cobro nada pelas minhas palestrinhas que eu dou com o maior prazer. Geralmente essas acaba vindo uma criança para consulta, essa mãe desperta o interesse na gente, entendeu? Vem criança para a escolinha. De uma turminha que eu fui, Paty, fazer uma atividade, eles eram pequenos, tá? Foi aí que surgiu a Escolinha Kids. Eu consegui 5 crianças nessa salinha de aula e a gente montou uma turminha de Escolinha Kids, tá? Que eram crianças que não comiam frutas, a gente fez bem focado nisso. Foram 2 meses, as mães entravam junto. Então, assim, sabe? Aí foi surgindo esse interesse, mas eu acho que eu falando, eu mostrando, Gabi, não gosto de falar. Escreve, bote uma foto, escreve ali o que tu acha de importante, né? Eu acho que a gente precisa se mostrar realmente, mostrar o que a gente, mostrar a mudança que a gente faz, né? Eu acho que assim foi surgindo. As mães acharam o projeto fantástico quando eu mandei. E foi um material de PDF, Paty, que eu fiz e fui enviando. Quem respondia que tinha interesse, daí eu mandava o valor, entendeu? Eu mandei o projeto em PDF e foi um boom, assim. As mães curtiram demais. Foi esse o início da escolinha. E aí, na tua fala, tem uma coisa muito forte para mim, Gabi, que é solucionar a dor do outro. Que a Uhum, gente, quando estuda nutrição, estuda um monte de coisa. é, E quando a gente vai para o universo da educação nutricional, principalmente na idade escolar, a gente tem muitas dificuldades com essa relação com a alimentação, né? Seja as deficiências, como tu falou, aquela criança que tem muita dificuldade em comer, ou é isso. muito monótono na rotina alimentar, tanto da família quanto da criança, por É. consequência. Aquela família que são fãs dos ultraprocessados e conseguem montar 30 dias de cardápio com comida de micro-ondas, Só comida de micro. Nossa, né? bem A gente assim. tem isso, e aí É. a criança vai ter essa dificuldade na escola, então são muitas possibilidades. E aí o que eu vejo e me chama a atenção na tua fala é assim. Eu quero resolver o problema das mães. Então, tá, eu tenho 5 crianças que têm problema com fruta. Então, eu vou pegar a minha oficina, meu projeto que tá, e vou adaptar para resolver Para esse isso. problema dessas mães. Porque eu Isso. resolvi a fruta, vai vir um vegetal, vai vir uma Isso. preparação diferente. Vai Acho que essa quebrar, né? abertura é Essa muito rigidez. importante. Foi muito legal, tá? Todos saíram comendo tudo, Paty? Não, não, Não. né? Uhum. Não é assim, sabe? Mas muitos deles continuam vindo em oficina, estão se permitindo muito comer em oficinas culinárias também, sabe? Então, a oficina também faz criança comer. Já tive casos, claro, né, de colônia de férias. Quando é verão, quando é dezembro, quando é julho, quando é férias, eu faço colônia de férias em julho e colônia de verão em dezembro. Paty, daí, uma vez teve um pai que largou a menina lá e falou: Ó, quando eu te pegar, tu quero ir comendo todas as frutas, hein? Não é bem assim, né? Mas claro que já tive vários casos que eu conto, até contei no Giro Ciclos ano passado, não sei se tu lembra, do caso da Leti, que ela viu aquela maçã verde, que ela achou linda aquela maçã verde e ela quis comer. Por quê? Eu acredito muito no quem não é visto, não é lembrado. As nutris ficam um pouco apavoradas com o exagero de coisa que eu coloco na mesa durante a escolinha, durante a oficina, sabe? Mas se eu, nutricionista, não expor eles a todos esses alimentos de verdade, quem que vai fazer isso? Se eles estão ali é porque a mãe não tá dando volta, não tá dando conta, né? Então eu coloco, a Leite viu essa maçã verde, a mãe dela fala que até hoje ela ama maçã verde, come maçã verde, sabe? Então assim, poxa, valeu, né? Só que é para todos? Não, não é para todos, né? Então tem crianças que precisam um trabalho mais individualizado, com certeza, né? Mas a escolinha, meu Deus, eu sou apaixonada, ela é muito maravilhosa, né? Eu amo, é o que eu mais gosto realmente, vou dizer assim, que é o meu xodó, é a escolinha, porque
é mais leve também, né, Paty? É uma coisa que a criança vai estar ali comigo, então a criança já criou esse vínculo de estar ali comigo, né? E agora a gente programou essa história dos módulos bem programadinho, então tá tão legal, tá tão bacana ela por dentro, assim, sabe? Que é um orgulho realmente, assim, é bem. É um projeto maravilhoso. E Olha é ela, muito olha ela, bom, como né, elogia. quando a gente tem a oportunidade de conversar com alguém que é apaixonado pelo que faz, É, porque isso motiva a pessoa que às vezes está um pouco, né, a gente. Por que que surgiu essa ideia das séries, né? Eu tenho falado isso em todas as lives. Porque eu realmente acredito que o nutricionista transforma vidas através da alimentação. com E eu também certeza. acredito que chegou a hora do nutricionista ter orgulho de dizer que é Sou nutricionista nutricionista. e usar esse título com, assim, dizer que é um orgulho, porque é Com um muito curso orgulho, muito é. difícil, exige muitas horas de É. dedicação, muitas horas de estudo, e a gente realmente transforma a vida em qualquer cenário, seja na alimentação infantil ou seja no tratamento oncológico de um caso grave, né? Exatamente. É. Então a gente precisa ter isso. E também acredito que a gente começa a mudar uma realidade, que a nossa realidade não está fácil. A gente tem aí 50% da população com algum caso de Nossa, sobrepeso ou obesidade. obesidade, sobrepeso. A gente está com um incremento gigantesco, né, de doenças de fundo emocional, de saúde mental, que a É. alimentação tem tudo a ver com isso. E a gente não constrói o Alzheimer a 60, a gente constrói ele nos 5 anos de idade, né? Exatamente, Então, muito essas antes. coisas que a educação nutricional faz são muito importantes para transformar uma realidade, né? Sim, E sim. aí, uma das perguntas que eu quero te fazer é assim: essas mães, esses pais trazem as crianças com alguma dificuldade, elas entram na escolinha, começa esse processo de educação nutricional. Eu queria saber de ti se tu percebe que isso reverbera na família. Porque quando a gente fala, né, pega os estudos, é concreto que muda, mas às vezes os pais ainda não têm essa certeza. Eles só vão dizer assim: não, que investimento maravilhoso que eu fiz. Até eu que não comia brócolis, agora estou me aventurando a experimentar. Sim, assim, Paty, tem pais que, tanto na terapia alimentar, em qualquer coisa, que às vezes a gente sente assim que quer só desovar o filho para mais uma atividade. Isso não é legal, isso daí não, Não em casa funciona, não. não A vai Nutri é cumprir ruim a... daí. Daí a Nutri que Uhum. não funcionou, entendeu? Agora tem mães que acreditam no processo, tá? Tem mães que vão, dão ideia, Gabi, vamos fazer assim, Gabi, quem sabe tu faz isso, que ela gosta, vamos fazer isso mais saudável. Que entram, tem mãe que chega em casa, replica as receitas, que me marca, que me manda, sabe assim? Então, sim. Eu, Paty, te confesso que no começo eu gostava muito de estar só com a criança, eu não queria muito saber dos pais. Te confesso que eu era essa pessoa, tá? E eu tive que óbvio que eu tive que mudar, né? E venho mudando, e venho querendo, precisando ter mais esse contato com as mães, pelo menos com os pais, com as cuidadoras, tá? Porque muita coisa eu fazia, e eu não via em casa a resposta. Daí eu digo, opa, mas eu tô dando o feedback necessário, tá? Então eu errei já nisso também, confesso, tá? E hoje é uma coisa que eu não deixo passar. Passou, eu já chamo, já mando, fiz assim, faz assado, vamos fazer junto, nananana, sabe? Então, sim, eu mando a receitinha. A escolinha, elas levam uma pastinha, né, com as receitas, tá? Na terapia alimentar, eles também levam as receitinhas. Nas consultas, hoje eu não imprimo mais. Antigamente eu mandava o e-book impresso. Tem mãe que ainda gosta, que até elas imprimem e me falam, tá? Mas por quê? Porque daquilo tá ali de fácil acesso para te replicar, para te fazer, sabe? Então, da escolinha, sim, eles levam. Eu dou a demanda para casa, às vezes, não dou sempre tarefa, tá? Porque eles já têm bastante atividadezinha, essas crianças, né? Então, eu peço sim. Por exemplo, o módulo de bebidas vegetais, leites vegetais aí que a gente fez, tá? Todo mundo levou o de amêndoas e o de castanha de caju para casa, tá? O de aveia e de castanha de caju que a gente fez. Todos levaram. Assim, a tarefa de vocês é usar esse leite numa preparação. Então, um pai já no mesmo dia fez o mesmo bolo que a gente fez de manhã, ele fez à tarde. A outra fez o achocolatado dela com o leite. A outra também fez uma outra receita que a mãe já usa, colocou no pudim chia, assim, de overnight, né? Então,
todos tiveram, levaram para casa porque é prazeroso. Eu que fiz, mãe, é meu, eu que fiz. Então a criança quer muito replicar. A criança quer levar o que ela fez na escolinha de lanche para casa de tarde, quer que a mãe faça com ela, porque é prazeroso fazer com a Gabi, mas é muito mais fazer com a mãe, né? Então, sim, a gente tem a criança que leva isso para casa e faz essa mãe fazer. E hoje uma Gabi cobrando mais do que cobrava, não cobrando, né? Mas tentando pelo menos dar aquele up, dar aquela animada, vamos fazer, né? Sabe? Não deixar ir passando, sabe? Eu acho que isso é importante. A gente precisa sim tá em cima. É É porque, porque Paty, aquilo que tu estava falando antes da pergunta, né? A gente previne as doenças da nossa vida adulta na nossa infância? agora. Uhum. Não é? Então, assim, eu preciso ensinar essas crianças a comer bem, mas eu estou ensinando 1 hora por semana, né? Então, eu preciso desses pais em casa dando continuidade ao meu trabalho. Tem mãe que é muito, muito, muito engajada, tem mãe que tenta também bastante, só que é bem. A vida hoje é muito agitada, então eu tento também não fazer malabarismo, né? Tu sabe, tu também tem filho, a gente chega em casa também cansada. Mesma coisa agora eu vou sair, já tenho consulta, já tenho busca uma, leva outra, a gente tem as atividades de mãe também, chega em casa, tá todo mundo cansado, né? Então, é mais fácil ligar e pedir uma pizza, não é? Mas também é tão rápido, tão prático, tu te programar no final de semana e deixar as coisas prontas para depois só juntar, nem que faça um sanduíche, mas coloque a proteínazinha, coloque uma saladinha, tá tudo certo, né? Tá E tudo aí, certo. Gabi, essa é a outra pergunta, né? Da oficina da Nutri. Então, tu vais apresentar os grupos, trabalhar a questão de textura, sabor, algumas preparações. E aí, uma pergunta que veio de uma mãe foi: ok, e é discutido como se planejar, que eu acho que é o grande pulo do gato para dar certo qualquer estratégia nutricional em criança, adolescente, adulto, idoso é o Nutri nós criarmos essa jornada mesmo de como ele organiza os hortifruti, as frutas, como que ele congela, que eu brinco que a gente não tinha maturidade quando a gente teve técnica dietética. Então, lá atrás, a gente É, só ia para ver qual era o grupo que ia é fazer a melhor preparação. Depois, a gente teve que ir lá nos cadernos, na nossa época era para caderno rever. ainda, para Uhum, rever, para estudar fator de cocção, fator de correção, como é que corrigir peso bruto, peso exatamente. líquido, para poder deixar mais fluídas nossas consultas nutricionais. E aí a minha pergunta, vocês trabalham um pouquinho disso com as crianças, de como elas podem se organizar, com o lanche que vai levar para a escola, com a fruta, enfim. Na escolinha, exatamente, a gente no início do ano, tá? No início, todo início de ano eu faço, em março, o curso Lancheira Saudável para mães e cuidadoras, tá? É um curso. Eu tenho também esse curso que eu vendo, o Guia da Lancheira Saudável, que é, né, para quem me conhece aqui do online, tá? E no primeira aula da escolinha do ano é sobre lancheira, tá? Por quê? Porque toda criança ganha uma marmitinha para levar e buscar toda semana. Lá na Uhum. clínica, a gente não usa plástico, coisa assim, se é plástico, alguém que compra marmita e depois deixa lá pra gente, é reutilizado. A gente não compra um fardo de embalagem, sabe? E daí eu, claro que a lancheirinha que eu dou pra eles é de plástico, sim, mas é para usar ao longo do ano. Então já o primeiro presente da escolinha é a lancheirinha com o nome em adesivo de cada um, com os adesivos de frutinha. Então ali cada um monta a sua lancheira. E ali eu já ensino como deve ser uma lancheira saudável. Tá? Então, o primeiro passo, iniciou o ano letivo, eles já aprendem isso, tá? Então,